Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Procurando uma lógica divina acerca do alto amor, é só começarmos a perceber que quando Deus nos criou, Ele nos fez seres singulares. Não houve cópias. Não houve uma multiplicação de nós mesmos. A atenção divina, no momento em que Ele nos criava, era toda voltada para nós. Das suas mãos brotava um ser que não se encontraria outro no universo, semelhante às folhas, quando percebemos que não há nenhuma igual à outra. Essa ação da criação do Criador estabelece a sua profunda intenção, que nós entendamos que somos únicos e que por isso mesmo temos uma responsabilidade enorme para fazer a diferença. Onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, estaremos fazendo a diferença, porque ninguém igual a mim e nem igual a você existe. Se você faltar, falta uma peça única que não pode ser substituída. Isso nos torna seres especiais. Provavelmente foi exatamente isso que Deus desejou. Que num período de evolução entendêssemos que somos especiais. Porque fomos nós que recebemos atributos que nos diferem de outros animais. Por mais que ainda não estejamos utilizando muito bem esses atributos, o que importa é que estamos fadados à felicidade e que Deus não tem pressa para que mais cedo ou mais tarde logremos essa consciência de quem realmente somos e do valor que temos. É claro que tudo isso se perdeu naturalmente nos primeiros períodos da criatura humana, presa a instintos, a sensações grosseiras, faltando-lhe condições morais elevadas. A criatura apenas seguiu seus instintos, tentando, de forma cega, atender à sua sobrevivência. Não se poderia exigir de nós uma consciência do si profundo, que estamos a caminho de conquistar em plenitude. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu a reencarnação, uma lei que possibilitaria nós espíritos transitar por várias experiências e, como numa sala de aula, experienciar vários saberes. E nas experiências cotidianas de cada reencarnação, burilarmos em conhecimento e moralidade, para que no tempo certo pudéssemos perceber quão grande somos. Podemos um dia assumir o lugar de co-criadores, com total responsabilidade naquilo que Deus delegar. Como ainda nós estamos tateando na ignorância, arrastando uma canga de sombra, é natural que ainda tropeçamos e nos sentimos tolhidos, impedidos de enxergar essa realidade que guardamos enquanto ou como centelhas divinas.
Muito se fala sobre nós somos filhos de Deus, nós temos luz interior, você é o artífice do seu destino. Mas são discursos muito bonitos, porém, na nossa inferioridade, não nos alcança em profundidade. E quando menos esperamos, estamos rastejando na terra com comportamentos animais, arrastando pendores morais que nos travam à conquista da paz e da felicidade. Mas estamos caminhando, uns com passos mais rápidos, outros com passos mais lentos, mas um dia, cada um no seu ritmo, alcançará esta certeza de quem realmente no fundo se é. Enquanto não se tem essa compreensão, nos prestamos a lidar com coisas que não nos enobrecem, que não nos enriquece a alma, que não nos leva a patamares melhores. Temos ainda arrastamentos infelizes, que nos levam a comportamentos medíocres, a situações inferiores, desvalorizando quem somos ou de onde viemos. Só com o tempo é que vamos percebendo que há um lugar melhor para todos nós. Afinal de contas, somos filhos da inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Eu não sou filho de qualquer um. Das fontes do Pai nascemos, carregando em gênero todos os seus atributos, que mais cedo ou mais tarde hão de se ampliar, nascer, florescer, florir, para podermos um dia perceber intimamente a lei de Deus regendo as nossas vidas, assim como se deu com Jesus. A importância de nos auto-amar ainda não é colocada no lugar devido. Fala-se muito por aí afora, principalmente nas propostas de autoajuda, caminhos, comportamentos, diretrizes, regras, para que a criatura se ame um pouco mais. Porém, se analisarmos, vamos perceber que esse auto-amor está muito pautado na busca de realizações materiais. Porque à luz do Espiritismo, qual deve ser o primeiro sinal de que nós realmente estamos começando a nos amar? O primeiro sinal é simplesmente quando a gente começa a colocar a vida espiritual na frente da material. Por aí, dá para percebermos que estamos bem aquém. A vida espiritual, por exemplo, não é uma prioridade. Ela pede para muitas outras. As horas são dedicadas, a maioria delas, para as conquistas materiais. As espirituais, 1 hora, 1h30, e já está de bom tamanho. Há uma ansiedade para buscar as coisas do mundo e uma inquietude para lidar com as coisas do espírito. Não estamos ainda habituados à vida espiritual. Por mais que tenhamos religiões em todos os cantos do mundo, nós ainda não estamos afeiçoados, abertos para a vida espiritual. Há muitas vezes aí um interesse ou inconsciente ou consciente, de estarmos buscando a vida espiritual para que ela melhore a nossa vida material. Logrado o êxito, muitos abandonam as propostas religiosas. Queriam basicamente fazer uma barganha com Deus, com Jesus, ou no caso nosso, com os Espíritos. A criatura humana não entendeu, nós não entendemos ainda
que o principal está relegado a um lugar abaixo dos interesses imediatistas. A vida espiritual para nós, ela muitas vezes é seguida, é vivenciada, contanto que ela não impeça de viver o que o mundo se me apresenta. É como se quiséssemos fazer uma trama ou um trato, ainda interessados em servir a Deus, senhores. O que Jesus vai ressaltar aqui, um deles será desagradado. Não preciso dizer nem qual deles. A vida espiritual para nós é evento. É evento. Repare bem. É evento. As coisas do mundo é cotidiano. É toda hora. É toda dedicação. E nossas forças estão todas focadas nessas conquistas. A vida espiritual é um evento. E sempre aparecerá um anúncio, uma divulgação, e eis que estaremos nesse evento. Mas na vida comum, cotidiana, não participa como deveria. Quando a vida espiritual deve ser aquela que nos rege na vida material. É o contrário. Eu me alimento do esclarecimento espiritual, me espiritualizo para viver melhor na terra. Mas essa noção nós estamos conquistando passo a passo. Já fomos piores, não é? Antigamente falar de Jesus significaria correr o risco de ver alguém entrando e nos calando a voz por um enforcamento ou nos jogando as feras. Hoje as feras estão dentro de nós, são elas que nos arrastam para colocar a vida espiritual à margem e de vez em quando ir lá visitar. Amar a si mesmo, o primeiro ponto, é começar a colocar a vida espiritual na frente, mesmo que seja difícil, mas deve ser a meta. Eu não deixo de ir ao meu trabalho, porque recebo para isso. Exemplo simples, mas eu deixo de ir às palestras, aos estudos, às reuniões, porque várias outras coisas me atrapalham. Percebamos que há um interesse em manter disciplina, rotina nas coisas do mundo. Mas nas coisas espirituais, olha, hoje eu amanheci muito bem, eu não vou. Não, semana que vem eu apareço. Começa a fazer um trabalho, abandona. A casa espírita, por exemplo, é uma casa que é como uma estação ou uma estalagem que muitas pessoas passam, se refrescam com a sombra do Evangelho e depois partem. Era só descanso e voltam para as batalhas da vida. Era como quem fosse buscar um pouco d'água para abastecer-se na jornada, mas compromissos com ela não quer, porque querer um compromisso mais aprofundado com uma proposta religiosa significa ter que abandonar coisas que alimentam o nosso ego. E é isso que a gente, no fundo, ainda não quer. É por isso que muitos participam das coisas religiosas, mas não mergulham. Mas você está falando de que tipo de mergulho, amigos? Aquele mergulho que a pessoa fica a semana inteira na casa espírita, trabalhando para a doutrina espírita ou para qualquer outra religião? Não. Porque há muitas pessoas que estão assim, mas por dentro estão carregando uma não realização moral. Não é por muito participar, não é por muito frequentar que seremos salvos, mas pelo muito fazer, pela transformação que deve vigir na nossa vida interior. Mas como fazer isso? Nós estudamos o tempo todo, nós ouvimos a mensagem de Jesus, ela está clara, não há mais o que repetir.
Mas por que temos tanta dificuldade em pô-la em prática? É exatamente pela supervalorização que viemos dando ao longo do processo evolutivo à matéria. Então nós percebam que quando a gente encontra alguém dedicado à vida espiritual, ele está andando na contramão. Olha Chico Xavier, tem outro igual? Irmã Dulce, por que eles se destacam? Não deveriam. Se na terra amar fosse normal. Como não é? Essas pessoas se destacam, estranhas. Elas se dedicam à vida ao outro, que estranho. Para nós é estranho. Para nós são pessoas especiais, não deveria ser. Elas só estão cumprindo o que todos nós deveríamos cumprir. Nos mundos superiores, isso é normal. Amar, servir, abrir o coração e se dedicar à vida espiritual. Lá não tem os destaques, não há estranhamento. Todos estão envolvidos numa proposta única, pois que é o dever principal da criatura humana. Mas nós enfrentamos um grande problema no atual momento evolutivo da criatura humana. Nós realmente não nos amamos. E por isso, é imperioso que comecemos a olhar para nós. Parece texto de autoajuda, não é? Mas não é. Quando Jesus disse que o reino dos céus estava dentro de nós, é exatamente isso que ele está dizendo. A riqueza que você tanto precisa mora dentro, não mora fora. Então está dentro de você. A tarefa de João de Anjos, do Espírito que reencarna, é melhorar-se por dentro. Caso ele não logre isso, está equivocado na existência. Palavra da benfeitora. Então, o primeiro passo de auto-amor é começar a examinar ou fazer reflexões sobre o que é mesmo que eu estou fazendo aqui. Eu não vim à Terra para viver a vida material e só. A vida material é uma labuta para um outro propósito. Qual o propósito? Melhorar-se. Toda essa luta que enfrentamos na Terra, qual a finalidade? Melhorar-se por dentro. Está melhorando? A gente gosta sempre de lembrar dessa mensagem que André Luiz nos trouxe através de Chico Xavier, chamada Examinemos a Nós Mesmos. E ele faz umas perguntas inquietantes, como por exemplo: já que você reencarnou e está na Terra para evoluir, faça um balanço. Está cada dia mais tolerante, paciente, humilde e feliz? Cada dia que passa, há mais ânimo para servir a Jesus? Tem estado cada vez mais próximo daqueles que mais precisam? Aumentou o teu serviço em relação aos outros? Percebe uma vontade cada vez mais de buscar as esferas superiores? Aumentou os seus momentos de oração? São nessas e outras perguntas que vamos vendo que estamos bastante estacionados, porque muita coisa não está evoluindo. E é este balanço que quem quer se amar precisa começar. Primeiro, porque ninguém poderá lhe ajudar nos caminhos internos. Pessoas, mensagens, podem lhe dar estímulos e apontar uma diretriz, como Jesus assim fez. A única função de Jesus: ser o exemplo, seta, apontando por ali. Quem quiser vir após mim, que carregue a sua cruz, esqueça de si mesmo e venha. Então, o alto amor nos convida a pensar sobre nós, mas nós estamos profundamente ainda atados aos outros. Basta ver que hoje as pessoas se sentem felizes quando outras as felicitam. Se tirar esse outro, é como uma planta que se vê sem a raiz.
ela perde a força e fenece. Estamos tão apegados aos relacionamentos afetivos que quando sofremos uma perda, o mundo parece desabar. Não há base na criatura, não há uma base própria para ela autossustentar-se e prosseguir. Precisamos e estamos sempre o tempo todo dependendo de um ou do outro. É sinal de que ainda não temos um relacionamento sério conosco. Estar com alguém nos dias atuais é importantíssimo e por isso estamos em busca. Como se ter alguém estabelecesse a felicidade real, e não é. João adiante, no livro Vida Feliz, vai dizer: estabeleça a construção da sua paz não em coisas e nem pessoas. As coisas abraçam o som e o ferro destrói. As pessoas voltam por outras ou desencarnam. Estabeleça a paz em conquistas internas, onde nem a morte consegue resgatar. Mas como cuidar de mim? Como olhar para mim? Isso é um exercício diário, porque a nossa atenção está muito voltada para os outros. E às vezes, por inferioridade, nós temos uma noção inexata de olhar para nós. Está muito sob o comando do orgulho. Eu não vou me rebaixar. Eu sou uma pessoa que devo me dar valor. Eu tenho que ter amor próprio. Tudo isso é orgulho. Quem se ama não se torna superior a ninguém. Sabe do seu valor e o preserva. Reconhece suas imperfeições e trabalha. Amar a si é assumir a empresa interior que cada um carrega. Se o dono da empresa não toma conta desta, imaginemos o caos. Ou se esse dono da empresa entrega a sua instituição para outra, isso é um grande perigo. É o que acontece muitas vezes quando vamos nos dedicar a outras pessoas. Somos capazes de entregar muito, apostando nesse ser, como a dizer: vou investir em tudo que eu puder em relação a essa pessoa ou a essas pessoas, na crença de que virá uma evolutiva. E não vem. E se vier, é por conta de um jogo que mais cedo ou mais tarde perde a sua legitimidade que nunca teve. O único amor que você pode, que eu posso, que nós podemos garantir é o próprio. É o próprio. Temos alguém do nosso lado que nos ama profundamente, sim. Mas este amor não me sustenta. Ele me estimula, ele me envolve, ele me acolhe, mas não me dá bases. Por isso que a proposta espírita é convidar o espírito a adquirir a sua autonomia espiritual, a sua individualidade. Na linguagem de Jung, a individuação. Eu preciso estar bem comigo, independente de quem quer que seja. Eu preciso um dia conquistar um amor por mim ao ponto de bastar-me, mesmo nos dias da solidão. Por que nós fugimos tanto da solidão? Parece uma megera que chega nos trazendo um lugar vazio. Perguntou-me uma vez um espírito: o que para você é a solidão? Eu, imaturo, disse: a ausência de pessoas do meu lado. Ele disse: eu ouvi dizer de pessoas que sentem a solidão no meio das multidões. Não soube responder. Ele tornou a perguntar: a solidão é ruim? Eu falei: é, muito ruim. Ele disse: por quê? E por que Buda optou por ela? Debaixo da árvore pode para alcançar a nirvana. Por que Jesus subiu ao Getsemane optando por ela? Para entrar em profundo contato com Deus. Não soube responder. E ele arrematou: não. A solidão foi criada pela criatura que ainda não se tem. E
como ela não se tem, ela busca outrem. E se outrem não vem, é estação. Diz alguns pensadores que a solidão é o único lugar que você pode encontrar a única pessoa que você tem. Você. Se você não se basta, estás preso nas malhas da dependência emocional. E quando estamos aí, nos amamos bem menos, porque somos capazes ainda de nos sujeitar a situações humilhantes para manter afetos, para não perder o olhar positivo do outro. Inconscientemente estamos fazendo várias tramas egóicas para que nunca fiquemos a sós. Como se encontrar comigo será um caos. Eu não me reconheço como um ser capaz de nutrir-me, de manter-me de pé, saudável e feliz. Na nossa constituição psicológica e evolutiva, ainda está instalada a crença falsa de que ser feliz é necessário com alguém. Não. A felicidade é uma conquista interior, independe de qualquer fenômeno externo. E se quisermos um modelo para nos estimular nessa busca particular, solitária, intransferível e pessoal, lembremos de Jesus, com total amor a si, e por isso estabelecia um equilíbrio invejável. Ele não se permitia a coisa negativa nenhuma porque estava pleno. Ele optara por aquele caminho e tornara-se quem se tornou ao seguir a mensagem de Jesus, de Deus, a seguir a mensagem do Pai. Então, nós não podemos estabelecer uma proposta pessoal. Vou dar um exemplo. Ou melhor, vou instigá-los. O que você veio fazer aqui hoje? Não precisa responder, pense. Qual o objetivo primaz de ter vindo à Casa Maria de Nazaré? O que fez as pessoas que estão na internet sintonizar-se com a palestra? Qual o móvel que te conduziu aqui? Foi por amor a você? Foi por uma necessidade de se deparar novamente com uma verdade que deve ser repetida diversas vezes para internalizar? Ou eu vim simplesmente por conta de um ritual, de uma distração, de um convite, porque eu acho interessante o tema e por conta de vários outros motivos que um dia hão de cessar? Tudo que diz respeito à vida espiritual, um dia há de ser buscado pela necessidade da criatura de iluminação. De vir a qualquer ambiente que fala da mensagem de Deus e de Jesus, em busca da sua modificação e do enfraquecimento da sombra que conduz, basicamente, muitas vezes, o nosso comportamento. Então, se viemos para outra coisa, ensaiemos a próxima, amanhã. Amanhã eu virei para Maria de Nazaré, pensando em mim, não sem nenhuma proposta egotista. Eu vou entrar naquela palestra, eu vou ouvir o que aquele palestrante tem a dizer, mas vou fazer uma conexão profunda comigo, porque afinal de contas o tempo urge. Eu sei de uma verdade que não me deixa mais na ignorância. Eu sei para onde vim, porque eu não estou indo. Eu sei que tais comportamentos me maltratam, me prendem à inferioridade, porque eu os mantenho. Não vamos de chofre e fazer um despertar, mas nós podemos começar a fazer aquela pesquisa que Santo Agostinho nos ensinou na 919 do Livro dos Espíritos. Sem aquilo, todo o saber espírita não entra e nos torna criaturas que dizem Senhor, Senhor e só. Sem a 919 do Livro dos Espíritos, nem tente, porque senão será um poço de sabedoria espiritista e só.
É forçoso que comecemos a mergulhar e tentar saber um pouco de quem somos, mas à luz do Espiritismo, não à luz da autoajuda. Quem eu sou? Não consigo desvendar. Eu sou um feixe de personalidades que eu trago desde piscazeras. Mas eu preciso começar a fazer um mergulho para identificar, pelo menos, aquilo que se me apresenta nessa existência. Ora sombra e ora luz. O que eu tenho de negativo? Eu consigo descrever-me naquilo que é sombra? Consigo identificar? É claro que eu consigo. Eu consigo perceber o que há de mim, o que há em mim de virtude? Olha, eu consigo perceber também. Pronto, comece o exame e vá mergulhando. E nós começaremos a saber cada vez um pouco mais sobre nós. E nessa visualização, ou nesse autodescobrimento, nós vamos tendo uma noção do que precisamos fazer em relação a nós, pelo menos nessa reencarnação. É importante lembrar que autodescobrimento não é autoiluminação. Separem, por favor. Eu adquiri o autoconhecimento e só. Você só apenas teve um conhecimento sobre si. E conhecer, como diz Lacan, não basta. É preciso agora aplicá-lo. Saber das coisas nós já sabemos. E daí? Qual foi a movimentação a partir do saber? Quais as mudanças realmente necessárias que fiz diante de um saber? Então, quando eu me descubro por dentro, entre imperfeições e virtudes, eu apenas descobri. Agora, preciso estabelecer uma outra meta para ver o que é que eu vou fazer com o que percebi. Sem nenhumas desculpas. Autodescobrimento deve ser feito com muita honestidade. De olhar para si e assumir o que se tem de pior e o que se tem de melhor, a não ser que você queira que o inimigo faça esse papel. Como diz Emmanuel, que o inimigo é um fiscal precioso, ele sonda o que você tem de pior. Se você quer evitar estas questões desagradáveis, seja tu aquele que ausculta a própria intimidade, sonda, examina e reflete, e vai descobrindo. Ensinou-me um espírito, uma técnica muito fácil para a gente ter uma rápida noção de quem somos. Pergunte a um familiar que mora na mesma casa. E achei estranho ele me dizer isso. Quer saber sobre você? Pergunte ao familiar que convive com você, porque a convivência é a maior inimiga das máscaras. Onde há convivência, não há máscara. Então, o seu parente sabe exatamente como você é. Defeitos e virtudes. Faça uma consulta. Muitas vezes o orgulho não deixa, não é? Faz a gente despistar. Enxergar uma coisa negativa em nós e querer criar uma justificativa de uma suposta virtude. Precisa ser honesto. Você não quer evoluir. Quem se ama precisa olhar-se e dizer: sou eu que darei conta de mim nesta e noutras. Na hora da desencarnação, eu preciso estar um pouco mais preparado. Eu preciso ter uma noção mais aclarada do que fiz. Mas se eu não me descubro, eu não percebo que eu preciso trabalhar na existência. Se eu não me descubro, eu saberei pouco acerca de mim. Por conta disso, estarei comandado basicamente pela ignorância. Então eu preciso tirar um tempo para mim. Dê os braços com a solidão. Qual o problema? Há um cômodo quando as circunstâncias nos levam a ficar sozinhos em algum momento. Diz Emmanuel, a solidão é tempo de exame íntimo. Por que não aproveitemos? Há pessoas que estão solitárias no mundo porque abusaram dos excessos afetivos. E vem com essa prova da solidão para poder pensar, melhorar-se, reajustar-se, para poder merecer as companhias alheias. Então, quem é você? O que mudou até agora na sua vida? Sabes muito bem que todo sofrimento que lhe ocorre
advém das imperfeições que você carrega. Se você se ama, não é hora de diminuí-las, para paulatinamente o sofrimento diminuir, vai dizer Joana de Ângeles. Ninguém chega às alturas sem passar pelas baixadas, mas quem se esforça em subir a montanha evolutiva, cada passo que dá, sente uma atmosfera diferente da do pântano e sente um pequeno lapso de paz que lhe dará estímulos para o próximo passo e assim sucessivamente até encontrar-se em plenitude. É uma conquista que cada um deve fazer, mas para que isso se mantenha, para que isso ocorra realmente, eu preciso ter uma proposta pessoal. Faça essa pergunta para você. Qual é a sua proposta pessoal? Nós estamos falando do campo espiritual. A tem? E se a tem, mantém? Ou apenas é um desejo que ora nos leva a nos envolver com a nossa mudança, com o nosso trabalho de aformoseamento moral, daqui a pouco a gente solta, se distrai, para depois voltar e nesse ir e vir, eis que numa das esquinas a morte chega e não dá mais tempo. Então, perguntou o Frei Leão a Francisco de Assis, que estava capinando Pai Francisco. Caso a morte lhe chegasse agora, o que o senhor faria? Ele disse: eu continuaria capinando. O que Francisco quis dizer? Estou pronto. Não mudarei. Continuo capinando e vou. Mas nós, aí a gente traz uma pergunta de Joana no livro Jesus e a Atualidade. Caso a morte entrasse por aquela porta exatamente agora, colocasse a mão no seu ombro exatamente agora e dissesse: vamos. O que de real você levaria? Porque isso vai acontecer. Mas vamos simular. Ela está ao seu lado, vestida da forma que a criatura humana a colocou. E disse: vamos. O que de real você levaria exatamente agora? E quando eu falo de real, só existe um real aqui. São essas reflexões que devem nos levar a pensar que essa correria lá fora está nos distraindo, a ansiedade está ganhando da depressão. Como nunca, as criaturas estão apressadas para fazer muita coisa e o espírito deixa para depois. Não, eu vou ali, num evento. A palestra foi muito boa. Não gostei muito da palestra. E daí? Você veio fazer um julgamento da qualidade da palestra ou veio dar qualidade a si mesmo, pescando o que for de bom, como diz Paulo de Tarso. Examina tudo e retém e detém o que é bom. Quem tem proposta pessoal, fica atento a tudo aquilo que pode lhe ajudar a evoluir. Quem realmente se ama, dá atenção às críticas e não as rechaça. Porque vai que o inimigo está certo. Uma certa vez eu recebi um e-mail de uma pessoa que frequentou a nossa casa espírita, a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. E ele queria fazer um trabalho na casa e nós falamos: não podemos fazer este trabalho porque não é um trabalho seguindo a proposta de Kardec. Tudo bem, ele saiu da casa e mandou o meu e-mail. Eu nunca li um e-mail tão culto na minha vida. Eu tive que pegar o Aurélio. Foi o jeito. Mas esse homem acabou comigo da forma mais culta, que eu não sabia se está me xingando aqui. Ou elogiando. Peraí. Quando eu ia ver, era um palavrão. Na língua mais culta, mas com uma redação assim, destruidora em relação à minha pessoa. E eu com ele, anotando o que é isso, não sei o que e tal. Menino, me acabou da forma mais clássica possível. Na hora, veio um rompante, né? Eu fui lá para responder, lembrei de uma prece de Francisco de Assis, que faz mais ou menos assim: bendito sejas aquele que te nega a mão, aquele que te dá as costas,
aquele que te exige perfeição. Bendito seja aquele que te critica, que te maltrata, que te humilha, que cria obstáculos para a tua ascensão. E Francisco segue assim, até chegar no final dizendo, porque são todos esses, benditos esses, que te levam a se aproximar cada vez mais de Deus. Quem realmente se ama e quer crescer, ouve o que o inimigo vai dizer. E aí eu lembrei da prece e não respondi. E fiquei um mês lendo o texto, estava todo já traduzido pelo Aurélio. E aí peguei até umas palavras para poder sair xingando. Bem clássico. Não é que ele estava certo em muitas coisas. Ele estava certíssimo. E sem perceber, deu um mapa moral para eu utilizá-lo e aí tentando modificar naquilo que ele acertou de cheio. Então, se eu me amo, eu não vou tentar impedir que tudo aquilo que ele chega, eu não examine, porque às vezes o inimigo vem com aquela intenção de nos destruir, mas isso muitas vezes não nubla a sua visão. Ele pode estar vendo uma coisa que nem você está enxergando. Então, se eu me amo, eu vou criar comportamentos que me auxiliem. E dentro daquela estrutura, eu fico questionando se quando Emmanuel, eu já disse isso aqui, eu fico questionando se Emmanuel, quando disse para Chico, disciplina, 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 3 vezes, se ele estava querendo enfatizar a palavra, ou ele estava falando das 3 instâncias necessárias para que fossem disciplinadas pela criatura humana. Disciplina o que pensa, disciplina o que fala e disciplina o que faz. Quem se ama, cuida do que pensa. Porque sabe, cuida do que fala e cuida do que faz. Por quê? Porque ele é sabedor que tudo que ele produz voltar-lhe-á. Se eu me amo, não vou lançar espinhos, pois que sei que eles vão voltar. Que comportamento é esse contra mim? Se eu me amo, eu vou parar de destilar ódios, cisânia e fuxicos pela minha língua, quando eu sei que essas tramas acontecerão comigo e um dia estarei enjaulado, sofrendo as contaminações da língua. Eu preciso examinar a maneira de tratar os outros, de conduzir o meu comportamento, porque tudo isso traz uma reverberação enorme. No efeito bumerangue, eis que daqui a pouco eu estou passando exatamente o que fiz o outro passar. E ainda na ignorância fico perguntando por que eu estou sofrendo, passando por isso. Então, quem quer exercitar o alto amor precisa cuidar dessas 3 instâncias: o que pensa, o que fala, o que faz. É um movimento do espírito que tem que estar cuidando do que planta, porque vai colher. E assim começamos a ter um nível de vigilância maior, o que é difícil. O mundo é tão corrido, a gente não se vigia, e daqui a pouco a gente está se permitindo muitas coisas que nos comprometem. Então, quem também se ama, se vigia. O que vai falar, como entrar, como sair, enfim. Ele vai se corrigindo, se olhando, se amparando e avaliando-se. É uma atenção mais alta para você, porque só você pode fazer isso. Ao se deparar com as imperfeições de Joana de Anjos no texto Ser Bipolar, ela não está tratando no livro, Em Busca da Verdade, do transtorno da bipolaridade. Não. Ela está falando do ser bipolar, que carrega luz e sombra. E ela diz: a criatura humana tende a estabelecer uma luta dentro dela mesma, da luz com a sombra. E Joana adverte: não é um comportamento saudável, porque você passa a lutar contra você, e o desgaste energético é grande. Ao invés de querer, aí eu pego André Luiz e que diz: ao invés de amaldiçoar a escuridão, acenda uma lâmpada. Ao invés de condenar o que você tem de pior, ilumine-se. Se você acha que tem
Vamos dar um exemplo. Se você acha que você traz o grande problema do ciúme, que torna-se às vezes patológico, que tal trabalhar o desapego? É sempre utilizando, buscando uma virtude para eliminar essa área que Joana de Ângeles diz, essa área de sombra, que são os resquícios dos períodos primitivos. Não há como arrancar de vez, mas há como ir nos iluminando. Mas isso tem sido uma proposta minha. E em tudo que faço, no trabalho, em casa, onde eu for, eu preciso aproveitar os movimentos da reencarnação para melhorar-me. Porque cada vez que eu me ilumino, ilumina quem anda comigo, quem está comigo, quem eu encontro. A criatura que se ilumina, que vai se trabalhando, ela torna-se um ponto de luz em meio à escuridão da terra. Nós estamos vivenciando um período grave de transição. Há muita dor por todo canto. Então, se eu quero exercitar o amor a mim mesmo, eu posso começar a fazer aquilo que o Espiritismo me disse que é a única coisa que pode me salvar: a caridade. Ah, mas eu nem me amo, como é que eu vou amar o outro? Diz Joana de Ângeles no livro Garimpo de Amor. Amar se aprende. E se eu não tenho tato com a afetividade, é exercitando-a que ela aparece. Então eu vou começar a fazer movimentos que promovam em mim mais tranquilidade, mais paz e felicidade, que vai me estimulando a crescer. Então, não dá para amar primeiro ao outro, e quem falou isso foi Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, vai amar a quem? É possível dar o que não tem? É por isso que dentro dessa lógica nós convidamos todos a pensar no discurso que fazemos costumeiramente, dizendo que amamos pessoas. Veja lá. Eu gosto sempre de repetir essa história. Uma mulher entra dentro do atendimento fraterno, para a gente fazer o atendimento, carregada pela irmã. Ela estava com a roupa amarrotada, com olheiras, cabelo desgrenhado, magra, e andando com dificuldade, e num copioso pranto, sentou. E eu perguntei pelo quadro. Imaginamos que teria que, provavelmente ali, ocorrido uma perda de um filho ou coisa semelhante. Ela disse: o meu marido saiu de casa. Disse que amava outra pessoa. E claro, a gente quis criar uma situação. E eu perguntei: e por que você está desse jeito? Sua irmã me falou que você não está comendo, não está querendo trocar de roupa, não está querendo tomar banho, e pensa de hora em vez em matar-se. Por que você está fazendo isso? Talvez ela não entendeu o que ela tinha dito. Ela disse: por causa que ele saiu. Mas por que você está sofrendo? Ela disse: porque eu amo mais do que tudo nessa vida. E eu tive a coragem de dizer: me perdoe, minha irmã, isso é mentira. Ela parou. Eu vou te explicar o que é mentira. Porque você está dizendo que tem um amor enorme devotado a Ele. É sinal de que a sua usina de amor é muito larga, não é? Você tirou, foi daí. Concorda comigo? E ela dizia assim. Aí eu fiz a pergunta: então por que você não utilizou desse amor para manter-se de pé? Para tomar banho, para alimentar-se, para cuidar da saúde e para evitar o autocídio? Ela não soube responder e me disse: você não ama deste tamanho. Você deve ter uma enorme posse, apego, uma paixão enorme. Agora, amor, por que você não tem nem para si? Onde foi que você achou esse amor que você devotou a este homem? Eu não entendi. Porque na esquina o amor não se vende, e nem em lugar nenhum, ou ele brota da criatura humana para outra com nada feito. Ela baixou a cabeça e disse: pois é. É outro sentimento. Ou o amor, como diz Joana de Ângeles na fase infantil, referto de imperfeições, o sufocando
temporariamente. A não ser que seja este amor aí, da classe infantil. Porque o maduro, não. Então, se você realmente tem algum sentimento por essa pessoa, é hora de começar a trazer para si, porque senão você vai desencarnar desse jeito. Mas tire isso da sua cabeça. Você não está assim, não é porque o ama, é porque necessita dele, de Joana de Anjos, livre amor e batido amor. Que quando uma pessoa muitas vezes diz eu te amo, por detrás da frase está simplesmente significando eu necessito de você. E isso não é amor, é dependência. Então veja lá quando você se declara. Ama mesmo? É bom examinar. É sinal de que você tem amor a si, para estar dando para o outro. Do contrário, onde foi que acha esse sentimento que é tão forte? O outro é lotado pela sua afetividade. E você continua infeliz, vazio, com conflitos, com transtornos, com insatisfações. Que paradoxo é esse? Tem muito para dar e pouco para si? Mas como se o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica? Não está dando para entender. Essa conta não fecha. Amar muito uma pessoa, mas assim anda rastejando por aí, por lá. Então revejam, isso não é o amor que você cataloga. Essa dimensão é egóica, é posse, é egoísta. Quando se ama alguém neste nível maduro, este que ama é pleno. Ele já tem bases e ama ao ponto de não sofrer. Quer ir? Vai. E aí a gente lembra de Roberta Miranda. Vá com Deus. Manda aí. Porque pode sentir a saudade, pode sentir um pouco de falta, mas não cai, porque tem bases próprias. E para encerrar esse lampejo de avaliação acerca do alto amor, vamos lembrar de Jesus, a sua tranquilidade, a sua serenidade, pelas conquistas internas que fez, pelo amor que ele nutria a si mesmo. E ele amava tanto a si, que amou a humanidade inteira. E não se perturbou, e não se perdeu, porque a maioria não o seguiu. Muito pelo contrário. O amor, quando amadurecido, gera virtudes, e dentre estas, a compaixão, a compreensão. Jesus sabia que cada um estava no seu nível evolutivo, que mais cedo ou mais tarde chegaria para segui-lo. Mas na sua compreensão, ele amou a todos. E quando já no madeiro disse, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele não estava se referindo a ele, porque isso é discurso egóico. Ele estava querendo dizer em relação à mensagem que eles não entenderam. Porque Jesus ali estava pleno. Porque plenitude é a mesma coisa de consciência tranquila. Ou seja, Jesus, de Joana de Anjos, foi o amante não amado, mas amou a todos. Então, feliz é quem ama e não quem é amado. Porque quem é amado está sob a dependência de um amor do outro. Mas quem ama produz em si mesmo um sentimento que antes de alcançar o outro lhe planifica e lhe preenche. Era por isso que ele era pleno. Nada o afetava. Ele sabia do seu exato valor e não dava atenção às vozes infantis daqueles homens à época. E ele intercede por nós, pedindo, Senhor, eles não sabem o que fazem, são crianças. E tão amoroso que é, tanto amor que brotava nele, que até hoje ele comanda o orbe e nos conhece, e nos acode, e nos assiste com o mesmo sentimento. E quanto mais sentimento brota de Jesus, mais ele se enche de afeto. Então, temos uma jornada, um caminho necessário
a seguir. Você não pode transitar na terra sem essa conquista do alto amor. Lembra que é o primeiro patamar que Jesus colocou. Sem este, não logrará a felicidade que aspira. Se depositar nos outros, verá que é um ledo engano. É pura fantasia. Ame-se. Olhe para si, do jeito que você é, do jeito que você está. É desse jeito mesmo. É com o que eu tenho agora. Eu vou cuidar mais de mim. Vou cuidar da minha mente, da minha fala, dos meus atos, do meu corpo, templo santo, onde habita o Espírito de Deus. Vou cuidar das minhas leituras, dos meus filmes, das minhas conversações em grupo, de tudo. Eu preciso fazer um balanço e estabelecer um programa para que eu conquiste mais coisas que favoreçam ao meu bem-estar, sem distanciar dos outros, sem manter-me fechado numa bolha. Vou começar a pensar na única tarefa que só cabe a mim fazer: amar-me. Do contrário, ficarei vazio, dependendo do amor de alguém que possa vir ou não. Mesmo que vier, a qualquer momento, esta pessoa pode levar o que ela me oferta. E você vai ficar com o quê? Então, antes de tudo, é hora de voltar ao pensamento e levar a sério a sua existência. Só você pode fazer as mudanças necessárias. Então, se cuide. Se precisar de ajuda, procure um profissional da área da psicologia ou da psicanálise, porque nós ficamos às vezes tão presos em conflitos criados na infância, que parece que nós só nos movimentamos se esses agentes estiverem conosco. Procure o caminho que você quiser, contanto que lhe devolva para você. Muita paz.